Operação Porto Seguro, deflagrada na última sexta-feira e que resultou na prisão de 6 pessoas acusadas de participar de uma organização criminosa que fraudava pareceres técnicos de agências reguladoras, trouxeram de volta o debate sobre o papel dessas agências. No Brasil, elas integram a administração indireta, pertencendo assim à estrutura do Poder Executivo. As agências reguladoras foram criadas para fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa privada. Além de controlar a prestação do serviço, elas estabelecem regras para o setor e ainda podem aplicar sanções administrativas às infrações cometidas. E na esfera federal são exemplos desses entes reguladores a Anatel, a ANEEL, a Ancine, a ANAC e também a Anvisa. No nosso Dúvida Legal, a gente conversa agora com o professor de Direito Constitucional e Direito Público da PUC São Paulo, Pedro Serrano. Já está na linha. Bom dia, Pedro. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Câmara. E para começar de uma forma bem didática, Pedro, eu gostaria que você explicasse para a gente em que contexto histórico e econômico surgiram as agências reguladoras no Brasil. Bem, houve no mundo, há uns anos atrás, uma onda no mundo, uma onda neoliberal, que se iniciou nos Estados Unidos e na Europa, que procurou nos Estados Unidos... Havia nos Estados Unidos um mecanismo de gestão das atividades de interesse público que significava fundamentalmente as atividades de muito interesse social, se chamavam public utilities. Elas eram atividades sob domínio privado, ou seja, atividades privadas, mas reguladas pelo Estado, chamavam public utilities. E em relação a essas atividades, houve um movimento neoliberal de desregular essas atividades. Na Europa haviam essas atividades de muito interesse social, elas eram serviços públicos, ou seja, elas eram atividades de propriedade do Estado, por isso chamavam de serviços públicos. Essas atividades houve um movimento no sentido de deixarem de ser propriedade do Estado, passarem a ser propriedades dos particulares, ou seja, passarem a ser public utilities, ou seja, atividades privadas de propriedade, atividades de interesse social, mas de propriedade dos particulares reguladas pelo Estado, Ou seja, passaram a ter menos controle público. No Brasil houve uma tentativa de se também os serviços públicos passarem a ter menos controle público no sentido de deixarem, houve uma tentativa que eles deixassem de ter controle do Estado, passassem a ser atividades vamos dizer, privadas sob regulação do Estado. E aí surgiu essa ideia de agências reguladoras. Aqui houve um empecilho constitucional muito intenso, porque a nossa Constituição impede isso, a nossa Constituição prevê o modelo de serviço público. Acabou surgindo esse modelo de agência reguladora, só que de uma forma um pouco, vamos dizer, híbrida, que acabou servindo, no fim, como um modelo de autarquia sob regime especial, que acaba, no final das contas, servindo como poder concedente de serviços públicos e, ocasionalmente, como atividade de controle de atividades privadas de relevante interesse social. Professor, agora, quando o governo, a União, quando ela descentraliza esse papel, que seria dele mesmo, do próprio governo, da própria União, quando descentraliza, quais os prejuízos para o Estado? Porque tem as vantagens, obviamente, mas que prejuízos o Estado tem com isso? Olha, eu creio que o maior prejuízo, primeiro, que o Estado sofre é no próprio conceito de serviço público, ou seja, quer dizer, a noção de serviço público fica quebrada, vamos dizer assim, Quer dizer, ela se entrega para a iniciativa privada. Existem autores neoliberais nos Estados Unidos criticavam esse modelo de agência exatamente porque ela fica, vamos dizer, ela pode ser capturável, que é exatamente isso que nós vimos agora nessa história dos tais dos pareceres ventíveis. Ela é mais fácil de ser corrompível do que a estrutura de Estado. Ela acaba ficando um mini parlamento, porque ela regula, ou seja, ela controla, ela acaba ficando um ambiente humano menor, com menos gente. Então ela acaba ficando mais corrompível.
mais fácil de ser acessada pelos agentes de mercado. Ela acaba servindo mais aos interesses de mercado do que aos interesses públicos, né? Essa que é a realidade, né? Quer dizer, essa crítica foi feita ao modelo de agências lá atrás, né? Há muitos anos atrás nos Estados Unidos, que foi o primeiro lugar onde ela foi utilizada, e lá atrás ela já era feita, né? Quer dizer, ela acaba sendo um modelo que serve mais aos interesses dos prestadores de serviço, dos agentes de mercado, das empresas, do que aos interesses do público, né? Quer dizer, isso é um modelo, isso para mim é algo muito grave, né? Quer dizer, por isso que ela é algo que servir aos interesses, vamos dizer, do modelo de pensar neoliberal, porque ela atende aos interesses das empresas e não aos interesses do público, né? Isso é muito grave quando se fala de serviço público, né? Quer dizer, e isso que nós estamos vendo aí desse escândalo hoje é a reprodução disso, né? Quer dizer, e é algo que sempre vai ocorrer enquanto houver esse modelo de agência, né? Esse modelo precisa ser repensado no país. Esse modelo foi um erro histórico, né? Já está sendo revisto no mundo. O país alguma hora vai ter que ter a coragem de enfrentar e rever esse modelo. Esse não é um problema de meia dúzia de uma organização criminosa. Isso é a ponta do iceberg. Na realidade é um problema de um vício do modelo. O modelo é um grande equívoco, né? Quer dizer, e uma hora isso vai aparecer, né? Porque aparecer em outros lugares do mundo, vai aparecer aqui. Muito bem, só para situar o nosso ouvinte, doutor Pedro Serrano, a gente lembra que a Polícia Federal está em curso com a Operação Porto Seguro, e nessa Operação Porto Seguro foi descoberto que um diretor da Agência Nacional de Águas e outro diretor da Agência Nacional de Aviação Civil fazem parte dessa articulação criminosa que cobrava propina para forçar pareceres técnicos a favor de terceiros, né? E a própria Polícia Federal aponta o agora afastado diretor de hidrologia da ANA, Paulo Vieira, como chefe desse grupo criminoso. O Paulo Vieira chegou a ter a indicação para a ANA rejeitada pelo Senado em 2009 por falta de conhecimento técnico para o cargo de diretor de hidrologia. Posteriormente, a votação do Senado foi revista e a indicação confirmada. Isso tem a ver com o que o senhor acabou de falar, e enquanto o modelo que o senhor criticou agora há pouco não é revisto, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é feito hoje o controle das agências reguladoras e como a gente poderia dar uma aperfeiçoada nesse sistema de controle para evitar a ponta de esses casos que estão acontecendo, que são apenas a ponta do iceberg, como o senhor mesmo falou. Não há como evitar. O modelo é imperfeito. O modelo é um modelo feito para atender interesses do grande capital. Ele é um modelo construído para isso. Ele não é feito para atender interesse público. Ele não é feito para atender interesse da comunidade. Ele não é feito para atender interesse da população. Ele não é feito para atender interesse, vamos dizer, da grande comunidade. Ele é um modelo viciado na sua essência. Ele foi um modelo concebido nessa onda neoliberal que assolou o mundo aí, né? Quer dizer, ele não foi feito para atender o interesse público, né? Ele foi um modelo criado para tratar o interesse dos investidores privados à parte do interesse da sociedade. Então se pensou assim, por exemplo, como um pensar tecnocrático. Quer dizer, nós temos que tratar o mundo do interesse privado que investe na atividade, vamos dizer, nas atividades de serviço público, como um mundo à parte que deve ser tratado por técnicos, né? Como se o técnico fosse um ser sobre-humano, quer dizer, sobre o qual, vamos dizer, um sujeito intocável pela ambição, por uma série de outros sentimentos e desejos humanos, né? Quer dizer, incorruptível, etc. Tal, né? Como se fosse um ser sobre-humano, né? Então esse sujeito, nós devemos escolher técnicos que vão ali, vamos dizer, a parte da política, a parte da vida social, geriu as questões relativas a contratos. Chegou-se a pensar mesmo em atribuir a essas agências uma série vamos dizer, de poderes. Poder, por exemplo, de regular, ou seja, substituir o parlamento. Poder de gerir, ou seja, substituir o executivo. Poder até mesmo de julgar, se pensou em substituir o judiciário, chegou-se a pensar nisso numa época, né? Quer dizer, ou seja, substituir o Estado, ser um pequeno Estado ali para gerir os interesses daquelas empresas. Só que um pequeno Estado muito mais acessível, muito mais capturável pelos interesses privados, né? Quer dizer, então isso não tem como corrigir. O jeito de corrigir é extinguir.
né? Quer dizer, essas agências precisariam ser extintas, a gente precisaria remodelar essa estrutura de Estado, né? Quer dizer, o mundo inteiro já passou pela onda neoliberal, viu que isso foi um equívoco da humanidade, nós precisamos de outro modelo, de outra forma de enxergar essas coisas, né? Nós precisamos aproveitar esse tipo de evento que houve agora para repensar o modelo, né? Aproveitar para crescer, para redimensionar, repensar essas coisas, né? Nós precisamos repensar esse modelo, né? Agora, professor, já que esse modelo é falido, como é que fica o papel, por exemplo, do Senado, que numa primeira vez negou e numa segunda vez, por meio de articulações políticas, foi lá e aprovou um nome que já tinha sido vetado? Como é que o parlamento deveria atuar? Não deveria também fiscalizar isso? Não, sem dúvida, mas acho que sempre se encontra um jeito de querer culpabilizar o parlamento, o mundo da política, como se esse fosse o mundo do pecado e aquele mundo burocrático fosse o mundo, vamos dizer, não é assim. Quer dizer, óbvio que o mundo da política é sujeito a interferências, etc e tal, do bem e do mal, etc e tal, né? Agora, o Estado é assim, né? Agora, existe uma estrutura que ela é feita para esse tipo de captura, né? Quer dizer, óbvio, você tem uma estrutura pequena, muito mais passível de ser capturada por interesses, né? Isso aí é a ponta do iceberg, isso é uma questão menor o que foi visto, né? Quer dizer, na hora que você começar a querer investigar o ambiente da plutocracia, que são dos grandes interesses, na hora que o foco for a investigação dos realmente grandes interesses que estão envolvidos nessas agências, aí eu creio que vai se ver coisa muito mais importante do que isso que foi investigado nessa pequena investigação de agora, que é uma questão menor, né? Foi investigado. Nós estamos conversando com o professor de Direito Constitucional e de Direito Público da PUC de São Paulo, Pedro Serrano, que está nos dando aqui uma aula sobre agências reguladoras. Nesse novo modelo que o senhor defende para regular aí esses serviços públicos que estão na mão de entidades privadas, qual o modelo que o senhor defende para que a gente tenha a garantia de que o consumidor, que afinal é o que realmente interessa, terá o recebimento de um serviço de qualidade e que o respeite na entrega desse serviço público? A retomada no país do modelo do serviço público, em essência. O que nós temos hoje é um modelo, ou uma tentativa de copiar um modelo norte-americano da chamada public utility. Ou seja, de se entender as atividades de interesse público como atividades privadas reguladas pelo Estado. Nós temos que entender a atividade de interesse público como serviço público, como propriedade do Estado. Ou seja, uma atividade pública, de propriedade do Estado, que pode ser transferida a sua execução, e nunca a sua propriedade, a sua execução, a atividade privada, né, por concessão, onde o particular é um concessionário do Estado, é um longa-manos do Estado, é um delegado do Estado, né, onde o Estado permanece como dono daquela atividade, portanto, como responsável único daquela atividade, com um papel de autoridade sobre a prestação, né, onde o particular é um contratado do Estado, mas com um contrato especial, um contrato que o Estado tem poder de alterar unilateralmente cláusula, instabilizar unilateralmente aquela relação contratual, onde o Estado tem poder na relação contratual, não é um mero regulador, né? O Estado tem autoridade na relação contratual para mudar o contrato, alterar o contrato quando quiser, tudo em favor do interesse público, onde o interesse público é superior ao interesse privado, onde o interesse público tem autoridade sobre o interesse privado. Precisamos retomar essa relação de serviço público no país, retomar esta dignidade de autoridade que o serviço público tem, essa relação de autoridade que o interesse público tem que ter sobre o interesse privado. Isso se perdeu no país, né? Se perdeu num dado momento do governo Fernando Henrique Cardoso e não foi retomado isso nem no governo Lula, nem no governo Dilma. Muito bem, nós conversamos então sobre as agências reguladoras com o professor de Direito Constitucional e Direito Público da PUC São Paulo, Pedro Serrano, a quem eu agradeço muitíssimo pela atenção, tá bom? Muito obrigado, hein? Muito obrigado.